Fernandinha tá por aí. Legal. Só esperar o pessoal entrar. E aí, Tamires, tudo bom por aí? Tudo bem. E por aí? Show. Tá ótimo também. Tudo bem. Coisa boa. Sueli. Legal. Ó, oi, Fernandinha. Cadê a dona Ida, o seu Mário? Chama aí também. Laura, meus Show. pais também estão aqui. Pessoal, coloquem perguntas, se vocês quiserem. Boa noite, Boa Laura. noite, Laura. Legal. Compartilha aí, pessoal. A Dani entrou agora. Dani, seja bem-vinda. Vamos só esperar mais um pouquinho e a gente começa. Show. Boa Tá me ouvindo noite, bem? Dani. Tô ouvindo sim. Tá me ouvindo bem aí? Tô. Tô usando o fone aqui porque pra mim ouvir melhor, acho que até o som do microfone sai melhor. Uhum. Boa noite, Dani. Se quiser começar aí, Tamires, já são 7 horas. O Arley entrou. Pronto. E aí, Arley, beleza? Então O pronto, Arley vamos. é primo do Maurício. Ah, é? Seja bem-vindo. É, Milena, Milene. Bom, pessoal, Milene. vamos lá, né? Dar início à nossa live. Boa noite, olha aí, Apucarana. Seja bem-vinda, Legal, tá? Flávia. Legal. Bom, a nossa live de hoje vai ser referente ao mês da consciência negra. Cida. E antes da gente começar, vamos falar um pouquinho sobre a BSGI, né? Tem muita gente que tá aqui no nosso Instagram e não sabe sobre a BSGI, né? Vocês estão me ouvindo, Sim. gente? Bom, Dá então a um joinha aí. BSGI. Eu tô ouvindo bem. Bom, a BSGI ela é uma entidade não governamental, organização não governamental, a SGI, em terras brasileiras, por isso se chama BSGI. E a sua missão vem promovendo exposições, intercâmbios, universidades, museus e outras atividades na área da educação. E o objetivo primordial da SGI é a difusão da filosofia humanística de Nichiren Daishonin, cuja diretriz básica é a felicidade plena de toda a humanidade. Por meio da construção de uma cultura de paz, promove atividades visando a criação de valores humanos conscientes, da importância de contribuírem como missão pessoal para o bem-estar das pessoas. Atividades essas que são expressões concretas das diretrizes da SGI e da filosofia humanística de Nichiren. Por isso que a gente está aqui promovendo essa live hoje sobre o mês da consciência negra. E a Dune é um braço da BSGI. É tanto que esse Instagram aqui é da Dune, e a Dune é a divisão dos universitários. E por meio do estudo leva os princípios humanísticos do Daisaku Ikeda, que é o presidente da BSGI. Então nós convidamos hoje o Kaique, ele é gajokai, modelo, ele é empresário, empreendedor, ele é vice-responsável da divisão masculina de jovens da RM Fortaleza. A BSG tem várias divisões, que é a divisão masculina de jovens, divisão feminina de jovens, divisão dos estudantes, divisão dos universitários, que é essa desse nosso Instagram. E o Kaique faz parte dessa divisão, que é a divisão masculina de jovens. E agora eu passo a palavra para o Kaique para ele falar um pouquinho aí sobre ele. Boa noite, né, pessoal aí. Obrigado por todo mundo tá aí assistindo. É isso aí, o Eduardo, Gajokai também aí tá junto com
com a gente, muita gente entrando. E é exatamente o que a Tamiris falou, né? A BSG tem esse objetivo de promover paz, cultura e educação através dos ideais do budismo, né? Acho que para quem não conhece aí, né? O Daisaku Ikeda procurar, poeta, filósofo, líder da SGI, muito legal a trajetória de vida dele, muito importante de saber, uma pessoa já dialogou aí com grandes personalidades do mundo inteiro, né? Desde o Mandela, Margaret Thatcher, presidentes de muitos países, sempre enviando sua proposta de paz, né, para a ONU, e para combater, mostrando que, né, através do diálogo, a gente consegue transformar muita coisa na sociedade, inclusive essas questões que a gente vai falar hoje, né, sobre racismo, sobre tolerância religiosa, sobre homofobia, uma série de questões aí que, infelizmente, a gente vê crescendo na sociedade, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre a divisão dos universitários, sobre um pouco de budismo, sobre racismo, que é o mês da consciência negra. E eu vou conversar. Quem tiver pergunta, pode mandar aí nos comentários, que a gente vai anotando, vai conversando. Pronto. O Kaique é a nossa estrela de hoje, da nossa live. E eu vou fazer algumas perguntinhas para o Kaique. Vamos lá, Kaique. Kaique, você acha que a educação ela pode melhorar o racismo aqui no Brasil? Olha, na minha visão, eu acho que é o único caminho, assim, né? A educação transformadora, né? Aquela que faz com que as pessoas olhem para os outros de uma forma respeitosa, né? Eu me lembro de estar na escola assim, não tinha tanta informação, questão de internet, como tinha nos anos 90, né? Quando eu estudava, digo no primário ali. Então não se falava muito sobre racismo na escola, né? Então era um assunto que não era muito discutido, mas que era vivenciado todo dia. Eu acredito que hoje seja mais conversado entre os professores e alunos. Eu acho fundamental conversar sobre racismo, principalmente com as crianças, né? Porque o racismo ele é uma coisa que ele foi tão naturalizado na nossa sociedade que ele precisa ser conversado para ser identificado e transformado, né? Porque senão a pessoa vai crescendo, o indivíduo ele vai crescendo, se desenvolvendo e naturalmente ele vai se assolar, ou ele vai sofrer racismo ou ele vai ser racista. Mas às vezes é até inconsciente, né? Tem situações que a gente vai falar ao longo que são atitudes racistas, assim, né? Que as pessoas às vezes não dão conta, né? Que está sendo racista, isso de qualquer etnia. Mas a educação, ela tem esse papel transformador e eu acho que só o diálogo, a paciência, a conversa, ela é capaz de transformar isso, né? Outras formas, assim, de brutalidade, eu não acredito muito que isso vai transformar. De polarização também não vai mudar muito, então ouvir muito mais do que falar e tentar todo mundo se entender, né? Verdade. E práticas educativas antirracistas. A gente precisa de práticas antirracistas. Não basta só a gente, como branco, pardo, reconhecer que somos privilegiados. A gente precisa ter práticas antirracistas. Até no nosso vocabulário, o vocabulário brasileiro, ele é totalmente racista. Se você vê certos ditados populares, por exemplo, fazer as coisas nas coxas. Não sei se vocês já ouviram falar. Ah, fez nas coxas. De onde é que vem esse ditado? Esse ditado vem porque os negros, né, escravizados, eles faziam as telhas nas coxas. E não ficava bem feito porque eles eram muito musculosos e não ficava bem feita a telha. Então, ter esse ditado popular, fazer as coisas nas coxas, é algo mal feito, entendeu? Então, a gente precisa mudar o nosso vocabulário, prestar atenção no que a gente está falando. Então, não basta a gente reconhecer que somos privilegiados, a gente precisa ter práticas antirracistas. Isso é muito importante. Demais, e práticas educativas firmes para isso, para as crianças. Bom, vamos para a pergunta 2. Quais os reflexos que o Dia da Consciência Negra possui, na sua visão?
Olha, Um eu reflexo do quando. dia de hoje. Sim, sim. Do Dia da Consciência Negra, né? Aham. Alguns anos atrás, eu vou falar a minha visão, né? Alguns anos atrás era um dia assim onde algumas pessoas comemoravam, mas nem todo mundo, né? Eu digo alguns anos atrás, quando eu morava em São Paulo, que faz 8 anos, eu tinha o Dia da Consciência Negra, feriado, tudo mal, alguns lugares feriado. Mas eu acho que cada ano que passa, a conscientização de que esse dia é importante e de que a gente precisa parar para pensar o que está acontecendo é, é muito importante. Porque, assim, né, na véspera do Dia da Consciência Negra, ontem, a gente viu o que aconteceu lá no Carrefour, no Sul, né? O, Aham. um rapaz, dois guardas lá e o policial mataram um homem negro, mais uma De vez, né, no 40 Carrefour. anos, tão jovem. E aí é aquela coisa que fica assim, né? Tem muita gente que fala assim, não, mas o Dia da Consciência Negra é mais racista do que não ter, mas não faz nenhum sentido isso, porque não é um dia para festa, é um dia para reflexão mesmo. Porque eu acho que à medida que o tempo vai passando, felizmente, a gente vai tomando mais consciência, porque, como eu falei, o problema que eu acho é a naturalização do comportamento racista. Então, eu tenho algumas coisas, todo mundo tem, porque a sociedade criou a gente dessa forma, né? A gente cresceu nesse ambiente. Então, é uma data onde a gente pode parar e se questionar, assim, pô, será que eu não posso melhorar a minha postura? Isso eu falo, é mais importante falar da gente, né? Mas principalmente pessoas que têm uma posição de destaque em alguns lugares, fazer essa reflexão. Recentemente eu assisti uma entrevista daquela senhora que é dona da Magazine Luiza, que eles fizeram um processo seletivo de trainee só para negros, né? E aí na internet foi um pessoal contra, um a favor. Mas o jeito que ela falava era justamente isso, né? Ela estava fazendo ali o papel dela, que ela poderia ajudar. Ela tinha a base da empresa, ela explicando, era totalmente. A maioria era negro, mas nos cargos de chefia não tinha nenhum, ou tinham pouquíssimos. Então, por que esse pessoal não consegue chegar? Se eles já estão lá dentro, mas só os maiores cargos, os maiores salários, tudo não tem, o negro ele não está inserido nessa parte da sociedade. Então, eu acho que essa data serve para a gente pensar o porquê que isso está acontecendo. E aí vem essa questão do racismo estrutural, que a gente vai falar e tal. Mas, principalmente, antigamente, essa data, para mim mesmo, eu não levava como uma data de reflexão, porque eu não sei pela criação, não sei, mas eu acho que hoje, cada vez mais, ela serve para a gente pensar, né? Sendo negro ou sendo branco, não interessa, mas porque a gente é uma sociedade só, né? Todo mundo busca uma sociedade pacífica, harmoniosa, feliz, e isso é muito importante. Verdade, A Caio. Cida, a Cida falou um negócio importante aqui, ó. O desafio é aprimorar a compaixão e a empatia para com todas as pessoas. Isso é importante. Verdade. E aquilo que eu falei, né? Não basta a gente ser contra o racismo, a gente precisa ser antirracista. A gente precisa, e que foi o que aconteceu na Magazine Luiza, né? Ela fez Sim, aquele trainee, e até, se eu não me engano, acho que foi a Defensoria Pública de São Paulo que entrou com um processo para tirar aquele processo seletivo. E é até o racismo reverso, né, que surge aí, a gente vai até conversar um pouquinho sobre isso. Bom, terceira pergunta. Você já presenciou alguma prática racista com você ou com algum amigo? assim, sendo bem sincero, dependendo, para quem não sabe aí, eu moro em Fortaleza, né? Então Fortaleza não tem muitos negros, né? Comparado com São Paulo, por exemplo, que é de onde eu sou. Então, dependendo do lugar onde eu tô em Fortaleza, é evidente, assim, para mim é muito claro, né? Então, mas eu até falei com a Leonora, minha mulher aqui, que a gente quem é negro vai entender o que eu estou falando. Você entrar no supermercado e o segurança automaticamente ele vem te perseguir, né? Você acabou de entrar e isso é um negócio muito estranho, porque eu sofri isso quando eu... Primeira vez que eu passei por isso, eu tinha uns 10, 11 anos. Eu entrei no Pão de Açúcar, lá em São Paulo, no bairro
de classe média alta, jogava futebol, né? No intervalo do futebol, a gente entrou nesse Pão de Açúcar e a gente era criança, né? Só para comprar um Danone. E aí a gente com uniforme de futebol, camiseta, meião, chuteira, tudo, vestido, né, do jogo e o segurança já veio atrás da gente. Então todo lugar que a gente ia dentro do supermercado, o segurança vinha atrás da gente. Outro rapaz, menino, também era negro. E aquilo me incomodou de uma forma tão profunda, mas eu não conseguia verbalizar a minha indignação, né? Pro menino, eu não sei se ele já estava acostumado, para ele passou despercebido, mas para mim ficou um incômodo, assim, uma coisa tão. Eu era criança. Eu ficava, mas por que esse cara tá me seguindo? É óbvio que eu vou pagar, na minha cabeça, né? Aham. Mas depois que eu fui entender como que funciona essa estrutura, né? E aqui também, recentemente, eu entrei no Cometa aqui, aí já mudou, né? Quando eu entrei, eu percebi o segurança no supermercado aqui, segurança me perseguindo, eu mudei de corredor, ele foi atrás, eu mudei de Já corredor. adulto? Adulto, isso foi o ano passado, se eu não me engano, o ano retrasado. E quando eu percebi, eu fui direto na gerência. Aí eu fui lá na recepção do supermercado e falei, eu queria falar com o gerente. Aí a mulher falou, mas o que é? Eu falei, não, eu quero saber por que esse segurança está me seguindo. Aí pronto, aí parou o supermercado. O tratamento é diferente, entendeu? Aí eles colocaram o segurança, pediram para ele sair do supermercado. Aí o gerente veio me pedir desculpa, o segurança ficou lá do outro lado, aí todo mundo perguntou se eu estava bem e tal. Tem um pouco de entendimento da parte deles, eu entendo, de compaixão, né, de empatia, mas também tem o medo da exposição, né? É, e tu Então, devia ter chamado, sim, era a poderia ter chamado, televisão. exatamente. Então tem esses dois lados, né? Tem o medo da exposição, que o Carrefour está passando hoje. Eu entrei no Instagram do Carrefour hoje, acho que era meio-dia, 1 hora da tarde, já tinha mais de 40 mil comentários numa nota No de Twitter esclarecimento. também. Então, é muito rápido. E eles, assim, esses comportamentos, as empresas principalmente, eles têm tomado bastante cuidado, muito pela exposição e não tão pela empatia, na minha visão, né? Precisa ser um pouquinho mais empático e treinar os funcionários, as pessoas ao redor para que não tenha esse tipo de comportamento, que é muito complicado. E de ver também, amigos meus, outra situação assim que eu fiquei impressionado. Eu estava falando com um amigo meu no telefone, ele em São Paulo, eu aqui, e ele trabalha com venda de consórcio, ele anda de terno e gravata e tal. E ele estava falando comigo de uma praça perto da casa dele. E aí, quando eu tô no telefone com ele, o policial chegou nele, falou, é você, é você? Ele falou, eu o quê? Alguém falou ali que é você que tá vendendo droga. Ele pegou o celular, pôs no bolso, eu ouvindo tudo. Assume que é você, não tem nada a ver. Bicho. Colocou ele dentro do carro da polícia, levou ele, deu uma volta com ele, forçando ele a assumir uma coisa que ele não sabia nem o que era, e eu ouvindo tudo no celular, ele não desligou. Uhum. E aí, assume, falaram que é você, é o neguinho que tá sentado ali de terno e gravata e tal. A sorte que ele não tinha nenhuma passagem na polícia, não tinha problema com nada. Inclusive, ele é budista também. E aí, depois de, sei lá, 20, 30 minutos, deixaram ele num lugar muito longe de onde ele estava, ele teve que voltar. E aí ele desligou o telefone, eu liguei para ele de novo depois de um tempo e falei, cara, eu ouvi tudo, eu tava aqui na linha. E dá uma raiva assim, né? Porque você Com não certeza. tem explicação um negócio desse. Não dá para entender. Então, para mim é muito visível assim. O que mais eu vejo em Fortaleza é a pessoa. Isso eu acho até engraçado. Eu estou passando na rua, a pessoa me vê e lembra que esqueceu de trancar o carro. Isso aí é direto. Ela simplesmente ela lembra, putz, não tranquei meu carro. Ela vai, aperta o botão e tranca o carro. Então é- isso Nossa, é, é isso é quase inconsciente. Assim, a pessoa faz meio que automático. e incomoda demais, meu Deus do céu. É, É é complicado. muito complicado. Eu lembrei agora do que a Maju do Jornal Hoje falou, acho que foi semana passada ou semana retrasada. Ela falou que negro parado é suspeito e correndo é culpado. O Foi brasileiro verdade. precisa parar com esse ditado inconsciente. A Verdade. Cida falou aqui uma coisa importante. Na perspectiva do budismo, é transformar esses tristes relatos em promoção da dignidade da vida.
Isso é o mais importante, né? Uhum. Transformar o veneno em remédio que a gente fala no budismo, né? Isso, transformar o veneno em remédio. Bom, você tem alguma lembrança da sua infância que retrate práticas racistas na escola? Olha, eu acho que nessa fase da escola, na minha época pelo menos, quem sofria mais eram as meninas, né? As meninas, as mulheres negras na época. Por questão. Tá me ouvindo, Thamis? Aham, tô vendo. É porque acho que as mulheres sofriam mais por questão do cabelo, né? Eu não sei, mas acho que com a mulher negra tem mais. É mais pesado, eu acho. Na minha Uhum. visão é mais pesado. Então eu vi assim na escola uma exclusão realmente das mulheres negras. Questão a aparência, o cabelo, a tudo, né? Tem aquela fase já que as pessoas estão se conhecendo, começam a namorar e tem tinha, né, uma certa exclusão. As meninas eram, não, tipo, não entra nem em conta. E eu falo muito, converso com os amigos, a minha visão quando eu era criança e a começo da adolescência de mudança do racismo foi quando começou a aparecer pessoas de destaque negra, né? Tipo, negros de destaque, como Uhum. músicos, não só jogadores de futebol, mas músico, empresários, pessoas sem ser do esporte. E aí começou a mudar um pouco a visão. Mas eu acho que na infância tem muito disso. Verdade. O Adriano falou aqui uma coisa bem importante. O presidente da SGI, Dr. Daisaku Ikeda, diz na proposta de paz de 2019 que o ser humano precisa transformar o que ele chama de patologia da alma, ou seja, transformar fundamentalmente o coração. Interessante. Ó, a Jade aí, minha irmã chegou aí. Oi, Jade. É muito, muito importante isso aqui que o Adriano falou, né? E o budismo, Uhum. ele mostra muito isso, né? A gente tirar essa ignorância, porque o racismo ele é uma forma de ignorância, de burrice, né? Sendo mais bruto assim, mas que não faz nenhum sentido, né? Não tem explicação nenhuma para uma pessoa ser racista. Não tem uma explicação que eu digo assim, não é lógico, não faz nenhum sentido. Mas tem gente que insiste, né? Bom, 6. Você como modelo. Qual o modelo de beleza que você mais vê nas revistas de moda, nas passarelas, nos locais que você modela? Bom, aqui em Fortaleza eu vejo mais o padrão da moda, né? Loiro, branco, magro. Assim, esse é o padrão. Porém, a minha irmã que está aí online agora, que é modelo também lá em São Paulo, ela pode falar. Eu vejo uma mudança, não é o essencial ainda, o melhor, não, mas já tem uma mudança de mais negros sendo inserido aí na moda, né? Hoje eu vejo muito mais comerciais de TV com negros, com campanhas publicitárias. Eu acho que está mudando para melhor, assim, né? Mas os que aqui em Fortaleza, como eu disse, não é um lugar onde tem muitos negros. Mas a recepção das marcas e dos estilistas, por exemplo, eles, eles fazem questão de que tenha, até onde eu vi, né? Tem como que eu posso dizer? Tem uma exigência para que tenha negros nas campanhas, nos desfiles. É pouco ainda, mas tem. Está melhorando. Antes eu acredito que tinha muito menos. Mas Uhum. aos poucos vai crescendo. Eu acho que vai mudando essa imagem, né, do negro de que sempre a gente foi associado a tudo que é ruim, né? Tudo que é negativo. E a moda é um dos locais onde essa imagem está sendo mudada, né? A moda está mudando essa imagem. Então hoje você tem modelos e influencers aí, negros que YouTubers, né? conseguiram. YouTubers, empresários, hoje, mas eu acho que a moda, por exemplo, eu trabalho também com marketing digital. Então, eu não vejo muitos negros trabalhando nessa área e nas empresas que eu converso, entendeu? Não tem Uhum. muito.
Então, sempre as pessoas que cuidam da parte administrativa, por exemplo, pouquíssimos são negros. Na moda já não, já tem mais, né? Então, é bem Uhum. diferente, a gente precisa avançar muito ainda. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre o racismo estrutural agora. Que horas são, hein? Nossa, já São é 7h30. 7h30 quase. Tempo bom aqui na live, a conversa, o papo tá bom. Tá bom. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o racismo estrutural, né? O que que tu acha disso, Kaique? Eu, eu pensava nisso, eu não tinha identificado esse nome, né? Mas realmente é assim. A gente cresce num lugar onde a naturalização do comportamento racista, ela parece que está entranhada na gente, né? Então, nas nossas ações, atitudes, comportamento, pensamento, parece que foi naturalizado o racismo. Então, esse racismo estrutural, ele é bem, é muito verdade isso. O Brasil ele conseguiu criar um país, ele se criou, né, um país onde a base do país, do desenvolvimento, ele foi pautado nas relações com racismo, assim, né? Então, não, acho que desconstruir isso é muito, acho que dá muito trabalho, mas a gente está no caminho certo, porque tem coisas que, para mim, parece que a pessoa não está se dando conta que ela está sendo racista, muitas vezes, né? Essa questão que eu falei do a pessoa olhar para mim e lembrar que precisa trancar o carro e tal, isso é uma naturalização que é meio que inconsciente, é como se fosse um gatilho, né? O cérebro da pessoa Uhum. associa rapidamente, assim, negro, perigo, seu carro, e aí ele tranca o carro, mas a Uhum. pessoa, conscientemente, ela não teve eu acredito, ela não teve esse pensamento, ela não parou e pensou conscientemente, ó, tá vindo um cara ali suspeito, eu vou trancar meu carro, não, ele já é meio que automático. É porque é Então, negro. Porque se fosse um exatamente, branco, loiro, do olho azul, ela não ia não ia nem passar fazer esse isso. pensamento na cabeça É, dela, não ia não ia passar. passar, não ia nem passar. Então, eu acho que assim, a questão de os negros ganhar menos no mercado de trabalho, as mulheres negras ainda menos ainda. Eu já vi entrevistas e outra coisa que eu vejo, né, as pessoas falarem é verdade. A gente conversa muito sobre isso. O Brasil tem um problema que é muito interessante de olhar, né? O negro, quando ele não assume nenhuma posição de destaque, tá tudo ok. Ninguém é racista diretamente. Tem um ato individual ali racista. Mas quando você se sobressai de alguma forma, quando a pessoa fica famosa, ou quando ela ganha dinheiro, ou quando ela sai do povão ali, quando ela se destaca de alguma forma, aí o racismo se apresenta bem forte, muito forte, né? Então, enquanto o negro se mantém no lugarzinho dele lá, na posição de subalterno ali, tá tudo ok. Quando você se atreve a crescer, a querer se desenvolver, aí o racismo aparece. Então, as pessoas estão acostumadas, né? O normal é ver o negro sempre em posição inferior. E também do contrário, as pessoas se assustam quando vê um negro bem sucedido também. Tem um certo, uma estranheza assim, né? Se frequentar um restaurante, por exemplo, um restaurante um pouco mais sofisticado, que não tem ninguém, nem um negro, aí entra um negro, as pessoas ainda se assustam, sendo que a gente tem um país de maioria negra, né? Não deveria ser um susto isso. Mas ainda é assim, né? Então, mas isso precisa ser identificado, eu acho, e transformado, mudado, né? Pessoas precisam mudar essa imagem, mudar o coração e se abrir mais para o diálogo, para entender as pessoas, né? A Cida falou uma coisa importante aqui, ela está falando sobre o racismo institucional, né? É estrutural porque essa discriminação se torna institucionalizada e a vemos em praticamente todos os sistemas sociais da sociedade, econômico, saúde, educação, policiamento. Policiamento principalmente, né? As abordagens Mas policiais é são bem muito. complicadas. Eu estava vendo uma pesquisa, acho que é o. Esqueci o nome do professor agora que estava falando, mas ele disse ele estava citando uma pesquisa bem interessante que
de 2003 a 2013, se eu não me engano, a violência contra as mulheres brancas cresceu em torno de 10%, né, diminuiu em torno de 10%. E nesse mesmo período a violência contra as mulheres negras aumentou mais de 50%. Então você vê que isso é evidente, a explicação de que isso é uma questão racial, né? Se a violência contra a mulher no geral tivesse diminuído, independente da raça, da cor da pessoa, isso seria um problema contra a mulher. Mas quando as negras você tem uma diferença tão brutal dessa, você vê que é racial. Econômico, como você está falando aqui, de saúde, educação, policiamento, acho que a estrutura que o país criou, ela é assim, né? Ela é para beneficiar uma pequena parte da sociedade e para manter em dificuldade uma grande parcela da população. Então, é muito difícil você vencer essa estrutura, mas é possível, né? A gente está nesse caminho. Eu acho que... E aí entra o budismo, né? Para você se identificar essas coisas e através do diálogo, através da transformação de cada um, Isso, a gente consegue diálogo. A revolução humana, a gente consegue identificar essas questões e transformar isso, né? Na nossa vida primeiro, na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade. E eu acho que isso é uma responsabilidade de todo mundo, não é só do negro, não é só do branco, é de todo mundo, da sociedade no geral. Sim, sim. A Cida fala que essa estrutura foi criada. Como é? Que se está na mente dos homens, é na mente dos homens que tem que ser modificada. Sim. Sim, o Adriano também falou aqui, né? Por isso é muito importante também o papel de uma educação humanística. Exatamente. É isso mesmo. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre racismo reverso. Nosso último tema da noite. É um tema que tem levantado. Eu não sei. Eu não sei você. O que você... Eu acho que isso aí não existe. Não existe isso. Faz nenhum sentido, mas... Não existe racismo reverso. Você pode ter um ato racista isolado, né? Que aí é muito diferente. Você ter um ato, por exemplo, um negro discriminar um branco porque ele é branco. Isso é um ato racista isolado, muito... não estou falando que é certo, mas não tem nada a ver. Outra coisa é você ter um país com uma estrutura cultural, econômica, social, racista, né? E aí é muito diferente. Acho que não dá nem para comparar. Então, esse negócio de racismo reverso... Não existe. Eu não sei quem inventou isso. Eu não boto muita fé nisso, não. Mas, não existe. Mas a gente tem que ouvir e tem que buscar entender justamente para mostrar que não faz nenhum sentido, assim, né? Racismo reverso é uma forma de preconceito. Também acho. Porque tem muita gente que fala que racismo é vitimização, né? Eu já ouvi falar isso muito. Não. É muito mesmo. E não tem nada a ver, porque é muito complicado. Eu não consigo explicar a sensação que você tem quando alguém te exclui ou te julga pela cor da tua pele. Você sente uma revolta, uma raiva, mas ao mesmo tempo é uma incompreensão, porque você... Mas, de onde a pessoa tirou isso? Né? Você sabe que tem todo esse histórico. Mas na minha cabeça, por exemplo, não forma nada. Como que eu estou sendo julgado pela cor da minha pele? Principalmente quando era criança, né? Imagina as crianças, a cabeça delas, né? Como é que não fica? Que elas não entendem, mas por que estão fazendo isso comigo? Verdade. O cabelo também, as meninas. E você sente, você sente a exclusão, assim, né? Mas é isso que o Adriano falou, né? Essa educação humanística, eu acredito que é o que transforma a gente. O diálogo,
conversar sobre isso nas escolas, esse tipo de live que a gente está fazendo aqui. Que precisamos principalmente de práticas antirracistas e a gente se policiar para nosso vocabulário, nosso dia a dia. Sim. Se você tem uma empresa, se você puder colocar pessoas negras na sua empresa, um exemplo, né? Você é advogado, contratar. Então, é você fazer sua parte, é você ter práticas antirracistas. Dar oportunidade, né? Porque às vezes esses atos racistas, ele tira a oportunidade de muita gente boa, né? Uma pessoa racista, como ela julga pela pele, então ela nem conhece a quem está do outro lado, né? Ela já julga ali mesmo e aí a pessoa não tem a oportunidade que deveria deveria ter, né? O seu Mário deu uma sugestão aqui de filme. Sugiro assistir ao filme Invictus. Conta uma parte da história de Mandela de maneira lúdica. Boa indicação de filme aí. Muito legal esse filme, né? Se eu não me engano, é um filme com o Matt Damon e tal, que ele é um jogador de futebol, rugby, né? Ou futebol americano, alguma coisa assim. E o Mandela uniu o time. Bem legal. O Mano de Fé falou aqui, essa exclusão eu sinto até hoje. O Eduardo, né? O Eduardo é responsável de bloco aqui em Fortaleza também. E ele é rapper também, tá aí com a gente. Isso, vamos encerrar hoje com a frase do C. Silva. Vamos criar uma cultura de paz como caminho para a promoção da igualdade. É o Carlos. Isso. Exatamente. Também isso, só intenção. Então pronto, foi ótima a live. Deu, né, muito obrigada, Kaique. Se tiver mais alguma coisa para falar, fique à vontade. Eu só queria agradecer, né, a todo mundo que ficou aí com a gente, né, 15, 16, 20, foi subindo e descendo pessoas. Muito obrigada. Mas é muito legal, todo mundo. Ó, perguntando aqui alguém fez uma pergunta aqui, ó. O Berdan, acho. O Berdan, acho que é isso. E sobre as cotas universitárias, é racismo? Quer dar sua opinião, Tamires? Depois eu dou a minha opinião. Não. E as cotas? Tem que ter cota, sim. Tem que ter cota. A gente precisa mudar esse racismo que vem desde séculos e séculos. Sim, eu acho... é um desses meios, é uma dessas formas para a gente mudar isso. Eu vejo também que é muito importante a cota. Não acho que é racismo, cota, como ele estava perguntando ali, mas é porque a cota ela coloca o negro numa posição onde, na minha visão, né? Quando eu era criança, na minha família, pouquíssimas pessoas tinham faculdade, no meu bairro, pouquíssimas tinham acesso à faculdade, e por isso não tinha uma posição de destaque, então você não tinha quem se espelhar quando você estava ali, né? Alguém falou aqui, cota não é racismo, é reparação histórica. Reparação histórica, era essa palavra que eu estava tentando pegar aqui. Reparação histórica, exatamente. Exatamente. É uma reparação e aí eu acho que e você vê uma situação dessa, eu acho que ajuda muito, principalmente as crianças. Criança negra, hoje em dia, eu acho que ela vai ter uma visão na adolescência e na vida adulta de futuro muito mais além do que eu tive e quem nasceu antes de mim teve, porque ela viu pessoas iguais a ela chegando longe, né? Então, exatamente, uma reparação histórica. A cota ela é um programa muito importante, até que essas situações sejam minimamente aí igualadas, porque é como se fosse uma corrida onde a gente está lá, começou a 100 metros atrás e a pessoa já está correndo. Então, exatamente. Eu acho que é importantíssimo. Não só a cota, como outras políticas aí também. Outras políticas públicas também. Principalmente, na minha visão, que ajude e que ampare as mulheres negras. Eu acho que para esse lado tem que ser mais forte, né, porque são as que mais sofrem, né? Então, eu acho importante sim a cota. Por conta da desigualdade de gênero também. Aí já é outro assunto. Exatamente. E talvez a gente faça uma live também depois sobre isso. Sim, Bom, gente, então é isso.
Muito obrigada a todos que participaram. Eu vou deixar a live salva aqui no Instagram. Se vocês quiserem Show. assistir de novo, fiquem à vontade. Tchau, até a Gente, próxima. obrigado. Obrigada, Obrigado a Kaique. todos. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau.